Vamos falar de Julho Coral, que é um mês de conscientização dos direitos da criança e do adolescente. É sobre esse assunto que a gente vai conversar aqui no estúdio agora com Carola Mesquita, que é vice-presidente do CMDCA. Bem-vinda! Obrigada, Lu. Bom dia. Antes da gente falar do Julho Coral, explica pra gente o que é o CMDCA. É o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Os principais trabalhos que vocês desenvolvem aqui é na região oeste? Aqui é de Barreiras, então a gente atua especificamente no nosso município. Isso. Como é que é esse trabalho aqui em Barreiras? O Conselho DCA, o CMDCA, ele é um conselho deliberativo e fiscalizador, então a gente atua o ano inteiro. A gente trabalha muito em parceria de escolas, por exemplo, nas campanhas, a gente teve a campanha do Faça Bonito, do trabalho infantil, então a gente está sempre fazendo, junto com a Secretaria de Assistência Social e Trabalho aqui, né? Então, a gente faz muito as campanhas educativas no município. A gente trabalha também fiscalizando as entidades que trabalham com crianças e adolescentes, inclusive o Conselho Tutelar. A gente trabalha em parceria com o Conselho Tutelar e a gente serve como se fosse uma ouvidoria dessas entidades. Então, quando alguém tem um problema ou então uma dúvida, eles podem entrar em contato com o CMDCA que a gente ajuda. O que esse mês representa para o Conselho, Julho Coral? O que isso representa? O Julho Coral, ele é voltado para a prevenção da violência e para a educação à saúde, né? A saúde da infância e da adolescência como um todo. Então, esse mês a gente foca muito nisso, desde das primeiras vacinas até a violência sexual, por exemplo. A gente vai trabalhando esses temas durante o período. Esses trabalhos são feitos, então, direto na fonte, é dentro das escolas, a conscientização? Dentro das escolas, nos centros, nos CRAs, né, os centros de referência, no CREAS, a gente atua sempre em parceria também com a Secretaria de Assistência Social. Quando a gente faz uma campanha, normalmente os técnicos do CRAS e do CREAS que vão até as escolas fazer esse tipo de campanha. Quando vocês identificam algum problema, como é que é feito esse trabalho? Porque você falou em parceria, né? Isso. Vocês têm uma parceria, uma rede de apoio para trabalhar não só a criança e o adolescente, mas a família, é isso? Isso, a gente tem a rede de proteção. Então, a gente fala aí desde da porta de entrada, que seriam os CRAs, né? O CREAS, a gente tem o CRAM aqui também, porque embora o CRAM ele é voltado para a mulher, violência contra a mulher, mulheres têm filhos. Então, essas crianças também são protegidas, né? Devem ser protegidas. A gente tem a delegacia da mulher, a gente tem a delegacia comum, né? A territorial, a gente tem o Ministério Público, a vara da infância e da adolescência, a vara da família. Então, assim, toda essa rede trabalha a favor da criança e do adolescente, junto com o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Quais os principais problemas, vamos colocar assim, que vocês identificam aqui em Barreiras? Eu acho que é em nível nacional, aqui em Barreiras também tem. A gente tem muita violência contra criança e adolescente. E um dos pontos que a gente precisa entender, que a população precisa entender, é que a gente precisa parar de viabilizar a criança, porque a gente acaba revitimizando essa criança, né? Então, assim, não se cale, a gente começa por aí, não se cale. Porque a gente vê que tem crianças e adolescentes que até denunciam violências que sofrem. Só que nós, adultos, a gente tende a não acreditar no que a criança está falando. Então, assim, se a criança chega para você e fala, eu fui abusada, não cabe a você investigar isso, se ela foi ou não. Toma como verdade. É uma coisa que a gente fala até, inclusive, no Conselho Tutelar, nos equipamentos. Se a criança falou, toma como verdade. A gente vai denunciar, vai para a delegacia, vai para os meios de justiça, e eles que vão fazer o papel de investigação. Mas a gente precisa tomar como verdade o que a criança está falando. Agora, as pessoas têm mania de falar assim, você sonhou com isso, você está inventando, isso não aconteceu. Então, isso é um ponto muito grande em desfavor da proteção. Essas denúncias podem ser feitas diretamente no Conselho? Podem. Elas podem ser feitas no Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, elas podem ser feitas no Conselho Tutelar, no CREAS, no Disque 100, que o Disque 100 ele chega para o CREAS e chega para o Conselho Tutelar. Então, assim, onde você fizer, a gente vai escutar. Nesse mês vocês trabalham a conscientização, mas não só os direitos, eles têm deveres também, não é isso? Acho que todo ser humano precisa aprender seus direitos e seus deveres, né? Então, assim, a gente tende a se focar nos direitos, porque a gente sabe que é mais difícil as pessoas entenderem seus direitos, mas elas também têm seus deveres. Então, a criança não foge disso, ela também tem seus deveres. Ela tem o dever de estudar, o dever e o direito de estudar.
porque eles andam juntos. Então, quando a criança tem o dever de estudar, nós temos também o dever de fornecer meios para que ela possa estudar. Então, quando a gente fala, por exemplo, em trabalho infantil, a gente não está falando daquela criança que faz a pulseirinha de miçanga dela para poder vender na escola e brincar e com esse dinheiro comprar um lanchinho. A gente não está falando isso. A gente está falando daquela criança que 10 horas da noite está lá no Vieirinha, vendendo bala, vendendo doce, para poder sustentar uma família, quem sabe, para poder comprar arroz e feijão. É disso que a gente está falando. Então, a gente tem que perceber isso. E quando você está lá no Vieirinha e você compra um doce dessa criança, você está perpetuando a pobreza dela, porque ela está deixando de ir dormir cedo para poder estudar amanhã, e a família vai falar assim, não, se ela está conseguindo ganhar dinheiro dessa forma, vamos continuar colocando ela para ganhar dinheiro dessa forma. É um mês de conscientização, é um mês que vocês trabalham mais do que os outros meses, porque o conselho nunca para, né? Não, a gente trabalha o tempo todo. Então, assim, não existe um mês que a gente trabalha mais e um mês que a gente trabalha menos. Existe um mês que é visibilizado mais, né? Então, que as pessoas acabam vendo mais a existência por conta das campanhas educativas. Mas a gente está lá o ano inteiro. Qual a mensagem que você traz hoje para quem está acompanhando a nossa programação nesse mês de julho? Não se cale. Eu acho que uma grande importância, um grande ponto para a gente é não se calar diante da violência. Porque a gente tem mania de escutar e não fazer nada. Eu entendo, muitas vezes, por exemplo, numa escola, os professores, às vezes, têm medo de denunciar, porque a gente sabe da retaliação, porque eles estão lá na ponta. Então, quando o professor fala assim, eu não vou denunciar porque eu tenho medo, ele tem medo do pai que ele vê lá todo dia. Então, eu entendo isso. Só que a gente tem o Disque 100, a gente tem o CREAS. Quando você entra em contato com o CREAS e fala assim, olha, eu gostaria de denunciar, mas eu gostaria que ficasse anônimo. Não vai falar, ninguém vai falar. Vai falar que a gente recebeu do Disque 100, é sempre assim. Olha, a gente recebeu do Disque 100, recebeu da Justiça. E, por favor, não se calem. Queria muito, Carol, agradecer sua participação. Acho que é um tema muito pertinente. A gente tem sempre que estar falando nos meios de comunicação. Quero agradecer o convite e falar que o CMDCA está de portas abertas.